Futuros calouros, como é bom estar aqui com vocês para a nossa quinta aula sobre estequiometria. E na aula de hoje vamos falar sobre reagente em excesso. André, o que é isso? Gente, é muito simples. Reagente em excesso é quando um dos reagentes utilizados, no processo reacional, ele é utilizado em uma quantidade superior à quantidade máxima que de fato ele pode reagir. Para que isso fique um pouquinho mais claro para você, imagina que você tem na sua mão uma receita para fazer um bolo. E na receita desse bolo está lá dizendo para você utilizar 30 ovos. Tudo bem? 30 ovos para fazer esse bolo. Imagina isso aí comigo, tá? E de repente no dia você leu errado, não leu 30 ovos, você leu, por exemplo, 40 ovos. Peraí, no dia que você for fazer esse bolo usando 40 ovos, uma quantidade superior daquele ingrediente, uma quantidade em excesso daquele ingrediente, será que o seu bolo vai dar certo? Não vai dar. Assim também acontece nas reações. Quando um dos reagentes é utilizado em uma quantidade superior àquela quantidade máxima permitida para ele reagir, aquilo que foi colocado a mais não reage, sobra no final do processo. Tudo bem para você? Agora, como deve ser o nosso comportamento diante de uma situação problema de reagente em excesso? Vamos fazer o seguinte para trabalhar esse tópico, tá? Eu vou citar para você um único exemplo, só que esse exemplo vai ter alternativa A, que a gente vai fazer agora, depois nós vamos ter a alternativa B de bola e a alternativa C. 3 perguntas sobre reagente em excesso. Por que 3 perguntas, André? Porque são 3 maneiras que a prova pode cobrar isso de você. Tudo bem? São 3 situações de reagente em excesso que podem aparecer na prova. Vamos para a primeira situação? Vamos lá. Exemplo dessa aula diz assim: na mistura de 30 mols de N2 com 75 mols de H2, 2 pontos. Repara que eu já grifei esses dados fornecidos, tá? Eu grifei, olha, 30 mols de N2, que é o gás de nitrogênio, e também grifei 75 mols de H2, que é o gás hidrogênio. Vamos para a letra A? A letra A diz assim: que quantidade de NH3 será produzida? Opa! Olha como é esse primeiro modelo que pode ser cobrado em prova sobre reagente em excesso. Ele me forneceu um dado do N2, que é um reagente, antes da seta. Ele também me deu outro dado, olha, do H2, que é um outro reagente. Peraí, ele acabou de me fornecer 2 dados de 2 reagentes. Tudo bem. O pedido feito foi esse, ó. Qual é a quantidade de NH3 produzida? Repara que o NH3 ele é o produto. Essa é a primeira situação de reagente em excesso. É quando ele fornece 2 dados de 2 reagentes e realiza o pedido de um produto. Aí surge aquela dúvida na nossa cabeça enquanto aluno. Qual desses 2 eu vou usar para relacionar, para montar uma estequiometria com o NH3 e então encontrar ele? Gente, você só pode usar um desses 2 reagentes para fazer isso. E sabe qual é o único reagente que você não pode usar? É o reagente que se encontra em excesso. Ele você não usa nos seus cálculos. Então, nosso primeiro passo é olhar para esses 2 reagentes e descobrir qual deles está em excesso, para que a gente venha eliminar esse que está em excesso. Tudo bem até aí? Então, o primeiro passo não é logo encontrar o pedido que ele fez, a pergunta, não é.
Primeiro passo é descobrir qual dos dois reagentes está em excesso. Como é que nós vamos fazer isso? É muito fácil. Sempre faz isso da mesma forma que eu vou fazer agora. Vamos fazer junto? Olha lá. Você primeiro trabalha aqui ó, com seus dois reagentes. Esquece o produto, tá? Que ele pediu, esquece. Trabalha com os dois reagentes, foca nos dois. Monta aquela primeira linha da regra de 3 que a gente estudou, tá ok? Só que essa equação, para ela ficar bem redondinha, bem balanceada, tá? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar bem aqui na frente, tá? Da amônia o número 2, tá? E bem aqui na frente do gás hidrogênio o número 3. Pronto. Agora a nossa equação está bem redondinha, bem balanceada. Vamos montar então nossa primeira linha da regra de 3. Como é que eu monto? Eu pego o coeficiente que está aqui na frente e eu desço. Quando não tem nada, vale 1. Ó. Então bem aqui eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, que é o N2, tá? E esse 1 mol, ele está para, vamos ver, quanto tem aqui na frente do gás hidrogênio? 3. Então vou descer esse número 3, olha, 3 mols. Pronto. Montamos a primeira linha da regra de 3, trabalhando só com os reagentes, tá? Aí nós vamos montar a segunda linha agora. Como é que monta a segunda linha? É só pegar o que ele forneceu sobre esses dois reagentes. Vamos pegar então 30 mols de N2, vou colocar aqui embaixo, olha. 30 mols, tá? De N2. E aqui embaixo do H2, que é o gás hidrogênio, eu vou colocar 75 mols. Então vou colocar aqui embaixo, olha, 75 mols. Pronto, gente. Feito isso, após montar a regrinha de 3, você vai fazer esse cálculo aqui, olha lá. Você vai multiplicar cruzado. Só que o valor dessa multiplicação cruzada você vai colocar aqui embaixo, ó. Tá legal? Olha, vou colocar aqui embaixo. 1 vezes 75, isso vai me dar quanto aqui embaixo? 75 mols. Pronto, vou deixar esse valor guardadinho aí. Se você nem quiser colocar a unidade, não precisa não, pode ficar tranquilo. Agora eu vou fazer de novo isso aqui, ó, multiplicar cruzado, ó. 3 vezes 30. E vou colocar o resultado aqui embaixo. Tudo bem? Vamos lá? 3 vezes 30, isso me dá 90. Vou colocar aqui 90 mols. Pronto. Tudo bem para você? Aí você vai olhar para as duas respostas obtidas nessa multiplicação. O maior valor obtido, ele sinaliza para você o reagente que está em excesso. Qual foram os dois valores que eu encontrei? 90 e 75. 90 foi o maior valor. Então esse 90 está sinalizando para mim que quem está em excesso é o gás nitrogênio. Então eu já vou colocar bem aqui, ó, do ladinho desse gás nitrogênio, que ele é quem está em excesso. Tá legal? Ó, o meu gás nitrogênio, ele é quem está em excesso. Não esquece isso, tá? Sabe o que é interessante? Se o gás nitrogênio é quem está em excesso, eu não vou usar ele para o cálculo do NH3. Eu vou usar o meu outro reagente. E sabe como é chamado o outro reagente? Olha lá, o outro reagente, ele é chamado de reagente limitante, tá legal? Então eu já sei quem é o meu excesso, ele eu não uso, eu descarto, e já sei quem é o meu limitante. É esse limitante aqui que eu uso para descobrir a amônia, que é o NH3. Vamos fazer isso então? Vou montar uma regra de 3 entre o meu reagente limitante e o meu produto, que foi a pergunta feita. Vamos lá. Como é que é a primeira linha dessa regra de 3? 3 mols de gás hidrogênio. Vou montar bem aqui, ó. 3 mols, tá legal? De gás hidrogênio. Está para... Quanto tem bem aqui, gente? 2. Então, olha lá. 2 mols, tá legal? De NH3. Tudo bem? Aí aqui embaixo, olha, na montagem da segunda linha da regra de 3, eu vou colocar o valor que eu tenho de gás hidrogênio. Qual o valor fornecido de gás hidrogênio? 75 mols. Então aqui embaixo vai aparecer, ó,
75 mols. E aí eu vou descobrir aqui embaixo, olha, que é o valor do NH3 x mols, que foi justamente o pedido feito nesse exemplo, nessa letra A. Resolvendo isso aqui, gente, vamos lá? Multiplicando cruzado. Olha, quem aponta para o x vai passar dividindo. Quem vai passar dividindo aí nesse caso, vamos ver, é o 3. Olha, o 3 passando dividindo. Em cima ficou 75 vezes 2. Vamos lá? 75 vezes 2. Pessoal, resolvendo esse cálculo, vamos lá? 75 simplificando com 3, isso vai me dar 25. 25 vezes 2, eu vou ter um resultado igual a 50 mols, tá legal? De quem? De NH3, que foi o pedido feito nessa letra A. Pessoal, letra B de bola é a segunda maneira como pode ser cobrado, tá? Reagente em excesso na prova de vocês. Vamos para B de bola? O exemplo ainda é o mesmo, só que agora a B de bola é uma nova pergunta. Olha o que ele vai perguntar. Que quantidade do reagente em excesso, tá? Resta no final do processo. Aí não esquece, lembra que ainda há pouco nós realizamos o cálculo para descobrir quem era o limite, quem era o excesso? Quando nós fizemos esse cálculo, tá? Nós descobrimos que o N2, ele deu como sendo nosso excesso, tá legal? Tá aqui. E o H2, ele deu como sendo nosso limitante. Vou colocar até bem aqui do ladinho de novo, só para você relembrar. Pessoal, a pergunta da B de bola é: qual é a quantidade do reagente em excesso que resta no final? Então, nesse caso, nós só vamos trabalhar com os dois reagentes. Como? Da seguinte maneira, olha lá. Vou montar a primeira linha da regra de 3, sempre daquela forma como nós aprendemos, tá? Usando os coeficientes estequiométricos. Aqui na frente do N2 aparece o número 1, ó. Vou descer o número 1 bem aqui, tá? 1. E esse 1 vale a quantidade em mol. Pronto. Vou descer o número 3 bem aqui do gás hidrogênio. Olha, 3 mols. E galera, essa é a primeira linha dessa regra de 3 que eu estou montando. Aí eu vou montar uma segunda linha bem aqui. Só que sabe o que é interessante? Como eu quero saber quanto está em excesso do reagente em excesso, ou seja, quanto vai sobrar dele no final, eu vou ter que descobrir primeiro quanto dele de fato reage. Para eu descobrir quanto do excesso de fato reage, eu vou jogar um X bem aqui, ó, X mols. Eu vou descobrir esse valor. Esse valor que eu descubro é a quantidade máxima que pode reagir. Tá legal? E bem aqui no reagente limitante eu vou usar o valor que de fato ele me deu. Quanto ele me deu de gás hidrogênio? 75 mols. Repara que eu não usei esse 30 mols de N2. Eu estou deixando esse 30 guardadinho, tá? Já já você vai entender por quê. Vamos usar aquele 75 ali, ó, do gás hidrogênio. 75 mols do gás hidrogênio. Pronto, tá aí, ó. Montei a regra de 3. Todo mundo em mol. Vamos descobrir o valor desse X? Multiplicando o cruzado. Olha lá. Eu tenho que quem aponta para o X vai passar dividindo, tá? Quem vai passar dividindo aí, gente? 3. Olha lá. 3 passou dividindo. Em cima ficou 75 vezes 1. Isso vai me dar quanto? 75. Pessoal, resolvendo esse cálculo, eu vou encontrar um valor igual a 75 por 3, 25 mols. De quem, gente? De quem? De N2. Vou colocar bem aqui, ó. De N2. Pessoal, esse valor que eu acabei de encontrar através desse cálculo que eu fiz, significa o máximo de N2 que pode reagir. Sempre quando você coloca o X na regra de 3,
tá? De uma questão de reagente em excesso. Você está descobrindo o máximo que pode reagir. Então vamos lá? Quanto é o máximo que pode reagir de N2, que é o nosso reagente em excesso? O máximo é 25 mols. Agora, como é que eu vou descobrir quanto restou dele no final? É simples, é só eu pegar o valor que usaram dele no dia do processo reacional. Quanto foi que usaram dele na reação? 30 mols. E subtrair do valor que de fato pode reagir. Ou seja, eu pego o valor usado e subtraio do valor que reage. Vamos fazer isso então? O valor usado dele foi esse aqui, ó, 30 mols. Aí eu vou fazer 30 mols, tá? Menos o valor que de fato vai reagir, que é quanto, gente? 25 mols. Olha lá, 25 mols. Quando eu realizar esse cálculo, 30 menos 25, eu vou ter que o valor restante vai ser 5 mols de quem? Que é o nosso reagente em excesso? É o N2. Ou seja, vai restar no final do processo, adivinha quanto? 5 mols de N2, que é o nosso reagente em excesso. Pessoal, letra C, vamos para ela? É a terceira forma como o reagente em excesso pode ser cobrado na nossa prova. Vamos lá? Que quantidade do reagente limitante ainda pode reagir? Olha, é a terceira forma como isso pode aparecer. Lembra que o exemplo ainda é o mesmo, eu só mudei da letra A, B e C agora, que é a nossa última alternativa. E essa letra C perguntou qual quantidade do reagente limitante agora ainda pode reagir. Gente, nós vamos trabalhar muito parecido com a B de bola, quando a gente buscou o reagente em excesso, né? A quantidade do reagente em excesso que restaria, lembra? Vamos lá então? Olha aqui, vamos trabalhar só com os nossos dois reagentes. Eu já coloquei para você, ó, quem é o excesso, porque a gente já fez o cálculo nessa aula, tá? E coloquei o limitante aqui, porque a gente já sabe que é o gás hidrogênio. Vamos montar a primeira linha da regra de 3 entre os dois? Vamos montar aqui, ó, primeira linha, tá? Da regra de 3. Eu vou descer o número 1 bem aqui. Esse 1, ele vai sinalizar a quantidade em mol, tá bom, gente? Vou descer o 3, porque ele é 3 mols, tá? Olha lá, 3 mols. Como agora a pergunta feita é em relação ao limitante, embaixo do meu limitante eu vou colocar x mols. Tudo bem até aí? E aqui, ó, embaixo do meu excesso, de fato eu vou colocar o valor que ele me forneceu. Quanto ele me forneceu do excesso? 30 mols. Então, bem aqui, ó, 30 mols. Pessoal, eu vou realizar esse cálculo e aí eu vou encontrar o valor máximo que pode reagir do reagente limitante. Depois eu vejo quanto que ele já usou dele no processo reacional. Tudo bem? Vamos fazer esse cálculo? X vezes 1, isso vai me dar quanto? Isso vai me dar x, tá bom, gente? Esse x vai ser igual a quanto? Vamos ver? 30 vezes 3. Vou colocar aqui, ó, 30 vezes 3. Pessoal, 30 vezes 3, eu vou encontrar um valor igual a 90 mols do meu reagente limitante, que é o gás, olha lá, hidrogênio, H2. Sabe o que é interessante? Esse valor que eu acabei de encontrar é o máximo que pode reagir do meu reagente limitante, é o máximo. Só que quanto foi que usaram dele no dia que montaram esse processo reacional? Sabe quanto usaram dele? Está aqui, ó, 75 mols. Espera aí, se o máximo é 90 e usaram dele somente 75, ainda tem uma quantidade que pode ser utilizada, que pode reagir. É isso que a letra C pediu.
Como é que eu vou encontrar isso agora? Eu pego meu resultado, 90 mols, vou pegar meu resultado bem aqui, ó, 90 mols, tá legal? E eu vou subtrair esse valor daquilo que já utilizaram, olha, 75 mols aqui em cima, tá? 75 mols. Gente, ao realizar essa subtração bem aqui, ó, o valor, tá? O valor que eu vou encontrar é um valor igual a 15 mols. Ou seja, gente, 15 mols de gás hidrogênio é o valor que ainda poderá reagir do meu reagente limitante. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de reagente em excesso. Não esquece, reagente em excesso é um tipo de questão onde ele fornece para você dois dados de dois reagentes e como a letra A nós fizemos, ele pediu algo do produto. Essa é a maneira mais comum de reagente em excesso cair em prova. Mas ele também pode fazer como a letra B de bola e a letra C, que nós acabamos de resolver. É quando ele pede algo do reagente limitante, quanto ainda pode reagir dele, ou igual a B de bola, que ele pediu quanto está em excesso do reagente em excesso, que é aquilo que sobraria no final do processo. Espero muito que você tenha entendido tudo sobre essa aula e fique atento na próxima aula. Beijo, gente. Tchau, tchau.